Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou tentar resolver uma dúvida, responder uma dúvida muito comum aqui no canal. É possível trabalhar com um tablet como o Galaxy Tab S9 Plus? Muita gente ficou assim olhou meio torto para o S9 porque achou ele muito pequenininho e também não se sentiu confortável com o preço e com o tamanho gigante do S9 Ultra. Mas o Plus eu acho que é um meio de caminho muito interessante e que no dia a dia ele se mostrou muito legal, muito prático de usar e eu tenho utilizado como computador principal para testar mesmo, para ver como é que ele se comporta no meu dia a dia e os resultados são muito interessantes. Então hoje eu vou mostrar alguns aplicativos que eu estou utilizando no meu dia a dia e o que eu estou achando dessa história, de utilizar ele como um computador principal aí durante esse período de teste. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então o primeiro ponto, esse tamanho de tela para mim foi muito mais agradável do que o Tab S9, tá? Então é um tamanho de tela mais confortável, que eu acabei me sentindo melhor, não tão melhor, quanto o tamanho gigante, tá? O Tab S9 Ultra, que realmente faz uma diferença enorme. Eu me senti mais produtivo com ele, isso é fato, não tem nem o que falar. São 14,6 polegadas, é praticamente uma tela de 15 polegadas, enquanto esse aqui tem 12,4. Mas eu entendo que 12,4 está muito próximo até a sensação de uso de um computador com tela de 13 polegadas, que normalmente eu tenho somente computadores com esse tamanho de tela, porque eu acho que é o melhor para você ter portabilidade e também não ter algo tão pequeno assim, Então, assim, é um meio termo que faz com que eu me sinta bem. No máximo, eu coloco uma telinha ali de tablet se eu precisar, ou celular do lado e está resolvido. E eu gosto muito deste tamanho de tela. O de 11 para trabalhar já é um pouco complicado, é mais para trabalhar nas férias ou em sala de aula. Acho que ele vai bem porque fica pequenininho, até no braço ali, da mesa, fica mais confortável sim. Mas, e fora que é mais discreto para sair com ele na rua, você coloca em qualquer bolsa pequenininha, no meio do livro ali, ele desaparece. Então, o de 11 polegadas é o mais confortável para isso, mas para trabalhar, eu acho que o de 12,4 é um meio termo interessante, tá? Então, eu me senti super bem trabalhando com ele, não consegui sair de casa com ele com a mochila pequena, aquela mochila transversal, aquela de cruzar com uma alça só. Eu tenho dois modelos, nenhum fechou com ele por coisa de um dedo, tá? Ou até menos, essa borda aqui não deixava fechar o zíper. Mas infelizmente eu não consegui, senão se ele entrasse ele seria o tablet perfeito, mas aí ele acaba, pensando em portabilidade, perdendo para o modelo de entrada, o de 11 polegadas, o Tab S9, porque ele sim cabe nessas mochilas pequenas, tá? Assim como o iPad de 11 polegadas cabe e o de 12,9 não cabe, tá? Então, primeira coisa que vale a pena pontuar é isso. Esse mini computador, podemos chamar de mini computador, ele me agradou bastante porque, é o que eu falei, primeiro, além da tela ser super próxima de uma tela de um notebook de 3 polegadas, olha aqui, tudo bem que eu estou no máximo, mas eu estou numa varanda que tem muita luz natural e a tela está super clara, super nítida. Então é um ponto que para mim faz uma diferença muito grande e me ajudou bastante a ser produtivo. Claro, se tivesse como elevar essa tela um pouco mais, como dá para colocar um notebook num suporte, ficaria ergonomicamente melhor, mas isso não é possível, mas por outro lado, dá para usar na mão como um caderno, uma forma muito mais confortável esse aqui do que o modelo de 14,6 polegadas, o Ultra. O Ultra eu achei bem incômodo. Esse cara aqui, ele tem o tamanho certinho, o tamanho ideal. Falando um pouco de aplicativos, tá? Aqui eu tenho uma lista de aplicativos que eu deixei aberto para mostrar para vocês. Então, o que tem de interessante aqui? Por exemplo, tá? Aqui, leitura de e-mails pelo aplicativo do Gmail, para mim funcionou super bem, super tranquilo, sem problema nenhum. Outra questão interessante, o pacote Office eu consegui utilizar de uma maneira bem legal, inclusive,
abrindo vários arquivos aqui interessantes. Por exemplo, eu consigo criar planilhas no Excel de uma forma super legal, super tranquila, pelo menos para a planilha que eu tenho, com macro, com tudo, de plano de negócios, deu conta. Pode ser que não dê para todos os usuários, mas para mim funcionou super bem. A mesma coisa, o Word, eu achei que funcionou muito bem, tá? Sem nenhum problema. Claro que tem algumas limitações, mas assim, de uma forma geral, ele funcionou direitinho, apesar de alguns pequenos bugs como esse de pintar o teclado aqui do nada. A mesma coisa eu posso dizer para PowerPoint, para PDFs e para formulários. Ainda tem os formulários. Então, o pacote Office eu achei que funcionou super bem. O navegador da Samsung eu tentei utilizar numa boa, mas aquela história, eu ainda prefiro utilizar o Chrome, porque ele sincroniza os meus favoritos que eu estou utilizando em outros computadores e outros celulares. Então, ele acaba sendo o navegador da minha preferência e, infelizmente, como eu não pago o YouTube Premium, eu não consigo, por exemplo, deixar rolando o áudio aqui, e mudar de aba. Isso aqui não está rolando, tá? Aqui eu preciso ver se tem alguma configuração no Samsung, né, no internet da Samsung, mas no Chrome não funciona e é uma coisa que eu gostaria muito de utilizar. Fora isso, gente, o navegador está perfeito, eu tenho conseguido utilizar tranquilamente, sem nenhum problema. Inclusive eu posso fazer a leitura dos meus feeds aqui, eu posso escrever no meu site aqui usando o WordPress. Então realmente tudo está funcionando, essa parte de trabalho dentro do navegador, que boa parte do meu trabalho acontece no navegador, está funcionando direitinho, que é criação de conteúdo, né, gente? Vocês sabem que eu trabalho com isso, então é uma coisa que precisa funcionar direitinho. Outra coisa que precisa funcionar direitinho e está funcionando direitinho é aqui o LumaFusion. Então tá bem legal de utilizar e a caneta, nesse ponto, ela ajuda bastante a fazer esses cortes, essas seleções, essa coisinha mais, sabe, mais ajuste fino que eu tenho que fazer. Então acaba sendo bem interessante, até mais interessante de trabalhar do que com o mouse, tá? Então, para fazer um corte, para fazer aqui um negócio um ajuste bem fino, ele acaba, eu posso escolher a ondinha certinho e fazer o recorte aqui, entendeu? Aí eu tenho 2 arquivos para tratar de forma diferente. Então realmente a edição de vídeos com o LumaFusion funcionou super bem. A minha edição é simples, é a abertura, o miolo do vídeo e o fechamento, mas mesmo assim eu consegui trabalhar super bem, que assim, vale lembrar que os meus arquivos são simples de edição, mas eles são pesados, são arquivos com 4K e 30 frames. E mesmo assim, esse mini computador deu conta de forma super tranquila, tá? Outro ponto que vale a pena comentar, a câmera para videoconferência está no lugar perfeito, então eu fiz coletiva de imprensa com ele e assim, gostei de usar, foi super legal, super tranquilo, consegui trabalhar de uma forma ótima, sem nenhum problema. Então aqui tem alguns outros aplicativos de vídeo que eu estou testando, mas eu acabo sempre caindo no LumaFusion. Consigo fazer o gerenciamento do canal com o YouTube Studio, tem o próprio aplicativo do YouTube, dá para criar miniatura, dá para fazer de tudo aqui de uma forma super legal, super tranquila, tá? Aqui todo o gerenciamento do meu site também, o Feedly, o Jetpack, o WordPress, Analytics, eu tenho tudo aqui na mão, então isso também me ajuda a ser mais produtivo e além disso, todo o pacote Office, seja da própria Microsoft ou seja do Google, eu tenho aqui todo esse pacote para trabalhar de uma forma super legal. Um outro ponto que vale a pena mostrar, né, aqui é a questão dos jogos. Eu consigo jogar super bem com ele, prefiro, obviamente, jogar com um controle de videogame, tá? Porque ele não é tão incômodo quanto o S9 Ultra para ficar jogando com ele nas mãos, mas não é tão mais agradável de usar quanto o S9, que é pequenininho comparado com esse aqui. Mas de qualquer forma, olha as imagens, vamos tentar tirar aqui um pouco do volume. Vamos lá, eu fui para o lado errado.
Então aqui, ó, você tem uma qualidade de imagem excepcional, gráficos no máximo. Então você tem aqui o carro amassado, a pista com marca de pneu. Então assim, realmente é 100% para você, ó, fumaça ali da derrapada. Então assim, realmente ele tem funcionado de uma forma excelente. Tá duro de dirigir com a câmera entre eu e o carro. Tá bem difícil e sem o controle, mas assim, é uma coisa até que fica agradável, até destacando o teclado, dá para jogar muito melhor, porque aí eu apoio minha mão, como eu estou apoiando agora, ó, eu estou apoiando a mão na mesa, então fica bem mais fácil, bem mais prático de jogar. E aqui toda a resposta vibratória, quando passa em zebra, quando bate em outro carro, tá super bem feitinha, tá? E o áudio com os 4 alto-falantes ficou melhor do que do S9, não dá para comparar, tá? Então, também para jogo, quem está procurando um dispositivo desse, um tablet que sirva também para você jogar, né? Eu acho que vale muito a pena colocar esse modelo na lista. É o que eu falei, ele é mais agradável de usar, ele fica mais confortável na mão. Ainda prefiro o Tab S9, o menorzinho, porque eu acho que ele é mais leve, fica mais gostoso de jogar mais horas sem precisar deixar ele apoiado na mesa necessariamente, tá? Mas a experiência de trabalhar com esse mini computador foi muito boa. A única coisa que, assim, eu acho que vale a pena pontuar, no meu caso, por exemplo, eu não trabalho com nenhum arquivo ou nenhum software especial que só rode em computador. Tudo que eu trabalho roda no tablet tranquilamente. Segundo ponto, eu não trabalho na área jurídica, apesar de ter formação, ser advogado, ter OAB ativa, eu não trabalho como advogado, principalmente na área processual. Eu sempre fui contratualista, né? Mas aí, como eu não trabalho com a área processual, eu não preciso me autenticar, fazer todos aqueles trâmites para poder enviar petições para o fórum. Então, o tablet, quem trabalha na área sabe que ele não é capaz de fazer isso ainda, precisa de um computador. Então, para essas atividades específicas, seja se você precisa de um software de engenharia, arquitetura muito específico que não tem um similar para o seu celular Android, também não vai ter para o tablet, então não é o produto adequado para você. Agora, se você não tem essas necessidades, nem é advogado, nenhuma outra profissão que tenha uma necessidade muito específica, sei lá, você não é um editor de vídeo super profissional, aí você consegue editar aqui, coisas do dia a dia, dá para editar numa boa. Agora, se você trabalha com edição mais pesada, com vetor de imagem, com áudio, na parte de criação de música e tal, aí esse equipamento não vai dar conta. Mas eu, como criador de conteúdo, eu consegui trabalhar. Claro, eu tenho que fazer algumas concessões, né, gente? Não tem milagre, aqui não é um computador. Eu tenho que me adaptar, por exemplo, né, que eu estava entrando agora há pouco, né? A parte de gerenciamento de arquivos. É muito mais cômodo ter os arquivos aqui dentro sincronizados com os arquivos lá de fora, como acontece com o computador. Só que aqui não acontece. Aqui eu tenho que conectar o meu Google Drive e aí eu vou acessar e modificar esses arquivos. Eu posso baixar eventualmente uma via dele e deixar aqui. Mas é isso que vai acontecer. Eu não tenho muito o que fazer. Agora, tirando esse, vamos chamar, né, de pequeno inconveniente, eu acho que o resto dá para trabalhar de uma forma tranquila, mas lembre-se sempre, você vai ter que adaptar as suas rotinas, vai ter que se ajustar. Mas o que você ganha com isso, né? Deixando o computador, né? Será que vale a pena? Bom, primeiro é isso aqui, ó. Você vai ganhar um equipamento finíssimo, muito leve, sem barulho nenhum, sem ventoinha, e que você pode levar de uma forma super tranquila para qualquer lugar. Segundo, você vai ganhar um equipamento que você pode interagir com uma caneta, fazer desenhos, anotações, usar como um caderno mesmo, assinar documentos de uma maneira super fácil e rápida. Você vai poder interagir com o trackpad e também vai poder interagir com o mouse e também com o dedo na tela. Então é muito legal de usar, é agradável pra caramba porque você tem
todas essas formas de interação com o equipamento, tá? Acho que eu já comentei, mas só reforçando, é muito silencioso porque não tem ventoinha e mesmo com o trabalho de edição de vídeos, ele raramente aquece, tá? Ele fica numa temperatura bem fria na maior parte do tempo. Então muita gente, eu incluso, né, no passado comprei computador que não rodou, não conseguia editar vídeo bem, como foi o caso do Dell G5, por exemplo. E aqui, claro, eu estou utilizando um software bem mais simples, tal, mas aqui eu consigo fazer as minhas edições. Elas são básicas, né, são simples, mas se você procurar fóruns ou o canal do próprio LumaFusion, você vai ver que dá para ir muito longe com esse tipo de equipamento fazendo suas edições. Então dá para editar vídeo nele. Então tem muita coisa que para o usuário, sei lá, 90% dos usuários, até mais, o usuário vai usar tranquilamente isso aqui e vai ter 4 atualizações de sistema operacional e uma de segurança. Então é um negócio para você usar anos, leve, fininho, a bateria dura muito tempo, não precisa nem sair com bateria extra, nem com a fonte dele, se você não quiser, e você vai conseguir fazer todo o seu trabalho. É muito comum, muita empresa tem tudo pela web. Você vai fazer tudo, todo o acesso aos sistemas da empresa pela web e o pacote Office é do Google. Então, nesse cenário, por exemplo, você pode utilizar ele tranquilamente. Tá? Então, existem muitos cenários de uso que dá para trabalhar e o meu eu consegui incluir nesse pacote. Trabalhei durante essa semana aí com ele, gostei bastante. Tá? Consegui fazer anotações, consegui ler os meus livros, colocar alguns livros aí em dia que eu estava sem ler já fazia um tempo, porque eu não estava conseguindo ler com o iPad de 12,9 polegadas, que é incômodo, é grande, é ruim de usar. Então aqui não é tão cômodo quanto o iPad de 11 ou até mesmo o S9 original, né, o de entrada, vamos chamar assim, que tem 11 polegadas também, que para mim é o melhor ali, tanto o custo-benefício quanto o tamanho ali para leitura de livros, né, destacando aqui do teclado, usando como um livro, ele é muito mais confortável. Mas para trabalhar, esse aqui é mais confortável do que o de 11. O de 11, a semana foi dura comparado com essa daqui, porque cansou. A tela é pequena, mesmo dividindo a tela, usando várias coisas abertas, tal, ali ao mesmo tempo, por exemplo, né, você pode pegar aqui e vai... esse cara aqui, ó, e fazer uma tela em cima, outra embaixo, entendeu? Redimensionar, você consegue fazer umas coisas legais, só que ainda assim, gente, é um negócio que não é tão cômodo quanto um computador. Tá? E o de 11 polegadas foi bem complicadinho ali de usar no dia a dia, imaginando o seguinte, não era uma viagem, não era um evento que eu estava fazendo a cobertura, eu estava trabalhando o dia inteiro com ele. Então o teclado um pouco mais estreito, a tela menorzinha, tudo isso fez diferença. E nesse aqui, a diferença foi para melhor. Eu não achei ele incômodo, eu achei que deu para usar ele não tão confortável quanto o S9 para ler um livro, mas não tão desconfortável quanto o Ultra para ler o mesmo livro, tá? Então ele foi bom para consumir conteúdo, bom para jogar e bom para trabalhar. Então, claro, sempre tem que ver o preço antes de fazer a escolha, se estiver muito próximo, de repente vai no Ultra, que ele é o máximo do máximo ali, mas pensando no tamanho para trabalhar, esse aqui foi o melhor. Pensando para levar para fora de casa, o S9 é o melhor. Tá? Então, e o S9 Ultra eu não achei tão confortável de ler um livro, nem para levar para fora de casa, porque ele precisava de uma mochila um pouco maior, que são quase 15 polegadas de tablet. Então ele precisava de uma mochila maior. Esse aqui também não coube na mochila pequenininha, mas ok. Mesmo numa mochila para um Note de 13 polegadas, olha gente, a diferença desse tamanho aqui é praticamente uma tela de um Note, só que a parte de baixo é um papel, né? É fininha. Então, no final das contas,
Esse aqui eu achei o modelo mais equilibrado e consegui trabalhar muito bem essa semana inteira com esse tablet. Samsung de parabéns aí, realmente, claro, algumas concessões, mas de uma forma geral, supriu muito bem as minhas necessidades. Bom, pessoal, e a pergunta que não quer calar: eu trocaria o meu notebook por um tablet da Samsung para trabalhar? Bom, eu acho assim, a troca eu não acho recomendável, principalmente se as suas rotinas e os seus softwares já estão todos comprados e instalados, tá? Eu acho que pode ser uma troca ruim, porque você vai sentir falta de algumas coisas e da forma como algumas coisas são feitas no computador, tá? Então esse é um ponto que vale a pena lembrar e deixar bem claro. Agora, se o seu computador é muito antigo, já não está dando conta, e se você não tem nenhuma necessidade específica de software que só roda em Windows, Mac ou Linux, eu acho que aí sim dá para encarar um cara desse. E também sempre vale lembrar, dá para você de repente ter um Windows virtualizado aí e trabalhar com o acesso direto no seu navegador. Então, claro, você vai gastar um pouco de dinheiro para fazer isso, tem ali a sua complexidade de instalações e vai precisar sempre ter uma internet ativa quando precisar usar o Windows, mas existe essa possibilidade também, tá? De usar uma virtualização. Então, de qualquer forma, eu acho que quem já está com o computador e tem um computador que está funcionando bem, está em dia, está bonitinho, eu acho que ele é um complemento. Agora, se você não tem nenhum computador, quer fazer essa experiência e não tem necessidade de nenhum software específico, até porque não tem nenhum computador, eu acho que dá para começar com um tablet. É uma experiência interessante, bateria dura muito, trabalha no silêncio, é um bom equipamento para ler livro, para consumir conteúdo e também para o trabalho. Então, vale a pena experimentar. Como você sabe se vai utilizar de forma correta e ele vai dar conta do que você precisa? Se tudo que você precisa roda no celular, você vai conseguir utilizar ele como computador principal. Se o que você precisa não roda, você precisa acessar o computador para fazer uma coisa ou outra, aí você precisa realmente de um computador, tá? Mas no meu caso, por incrível que pareça, mesmo com edições de vídeo, aqui eu consegui me virar muito bem, tranquilamente aí nesse trabalho, nesse período de uma semana que eu separei para usar ele realmente como computador principal. Tem um vídeo de acessórios que, se não foi para o ar, deve ir para o ar já já, que eu mostro o que eu usei para complementar a experiência, para ficar com uma experiência mais robusta com ele, HD externo, SSD externo, hub para ligar um monitor e por aí vai. Então vale a pena dar uma olhada, porque aí você se aproxima ainda mais da experiência de um computador. Mas assim, de uma maneira geral, me atendeu super bem e o mais legal, né? Sem ventoinha, sem aquecimento e com uma bateria durando uma vida, durando bastante. Então realmente gostei bastante da experiência, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.